Oiê, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. Se essa é a primeira vez que você me escuta, quero te desejar boas-vindas e dizer que esse é um programa criado na periferia e para a periferia. Aqui a gente conversa sobre assuntos que são importantes para a quebrada e que nem sempre aparecem na TV. E o assunto de hoje é um desses casos. Por acaso você está sabendo que os professores da educação que trabalham nas escolas municipais de São Paulo estão em greve desde 10 de fevereiro? Pois é, eu conversei com algumas pessoas de dois importantes grupos que discutem temas ligados à educação municipal: o coletivo Territorialidades e o movimento Ocupa a Cidade. Nessas duas articulações estão profissionais da Diretoria de Ensino do Campo Limpo e de Santo Amaro, regiões bem próximas e que representam muitas escolas aqui da Zona Sul. Nos próximos episódios, a gente vai tentar entender por que os professores da rede pública de ensino decidiram entrar em greve, ao mesmo tempo que a Prefeitura de São Paulo tenta promover a volta às aulas presenciais do município. Os nomes citados nesse episódio podem ter sido alterados para garantir a segurança dos entrevistados. O comunicado diz que as aulas estão suspensas, as presenciais, até o dia 5 de março e depois disso o cronograma é continuar a abertura normal. E isso nos causa absoluto assombro, porque assim, nós vamos parar, a escola vai parar de atender, mas quando voltar vai mudar a infraestrutura, vai ter um novo gerenciamento, porque se deu errado uma vez e aconteceu, os números estão aí, nada nos garante, inclusive existe uma possibilidade grande que volte a acontecer e ainda em maior escala. Então assim, é o pêndulo, ele só afastou um pouco a navalha, mas ela está vindo, e isso nos causa absoluto assombro, porque a pandemia nitidamente é incontrolável. Você tem escolas funcionando, aí os casos não param. Eu abro meu Facebook todo dia, tem uma fotografia de algum colega de alguma outra região que faleceu. Então a gente sabe que os números estão aumentando, que as escolas na periferia vão virar bombas de contágio. Esse que você acabou de ouvir é o José, professor de uma escola do Capão Redondo, que retornou às aulas presenciais em 4 de fevereiro, data em que a prefeitura autorizou a reabertura das escolas. Acontece que 15 dias depois da reabertura, a escola precisou voltar às aulas à distância após novos casos de Covid aparecerem entre professores e alunos. Não se sabe ao certo quantas pessoas contraíram a doença, mas esse não é um caso isolado. A prefeitura não divulga o número exato, mas há outras escolas que foram fechadas em São Paulo dias depois do retorno às aulas presenciais. Eu conversei com a professora Laura, de uma outra escola da região, para saber a opinião dela sobre esse retorno. E nesse momento em que a pandemia tomou as maiores proporções já vistas, se nossas crianças e adolescentes já tivessem recebido os tablets com internet, que foi uma promessa da prefeitura, nossos alunos superariam esse momento com muito menos dificuldade. A prefeitura certamente não precisaria anunciar aulas presenciais. O que a Laura disse tem a ver com a falta de uma política pública de inclusão digital. Ou seja, faltaram ações que dessem condições para os alunos das escolas públicas municipais terem acesso às tecnologias necessárias para participar com qualidade das aulas à distância. Recurso que as escolas particulares usaram muito em 2020, mas que não teve o mesmo efeito entre os alunos que moram nas periferias. Mas esse é apenas um dos problemas que dificultaram o trabalho dos professores e professoras da rede municipal em 2020. A EMEI não recebeu a caixinha habitual com caderno, cola, tesoura, giz de cera. Isso impediu até que fosse planejado alguma aula com algum recurso, né? Porque eles não tinham recurso nenhum, um recurso que já tem a sua verba aprovada em orçamento. Então, onde foi parar o material escolar das crianças em 2020 e onde ele está em 2021? Quem fez essa pergunta aí que você ouviu foi a professora Núbia, e essa resposta todas nós, mães e pais de alunos e alunas da Prefeitura de São Paulo, também queremos saber. Importante lembrar que antes da pandemia,
Não fazia parte do trabalho dos professores da rede pública municipal gravar aulas online e nem conversar com os alunos por meio de aplicativos de mensagem ou outras plataformas digitais. Então, isso também foi um desafio grande que a prefeitura não fez questão de ajudar, como conta a professora Laura. Nunca tivemos que aprender tanto em tão pouco tempo. Muitos de nós não tinham sequer a noção de como produzir um vídeo, de como fazer um podcast. A gente teve que se reinventar. Tive que comprar outro computador. Tive que ampliar o meu plano de internet porque o que eu tinha não estava dando conta do meu trabalho. Ainda assim, a impressão que eu tenho é que o trabalho que nós exercemos remotamente não teve o reconhecimento de muitos, por conta talvez até da falta de acesso que as nossas famílias têm. O trabalho de quem educa não acaba quando fecha a escola. Quem disse isso foi a professora Núbia. Muitos professores acompanham a vida do aluno também fora da escola. E quando a falta de atenção do governo faz com que a população passe por outras dificuldades, o trabalho do professor fica ainda mais difícil. 2020 foi um ano da escuta. Escutar as famílias num contato muito mais íntimo, né, do que nos anos anteriores. As questões de o que era uma educação comunitária, todos educam. Agora, infelizmente, todo esse trabalho do professor, todo esse esforço, ele vai por água abaixo quando não teve auxílio emergencial que chegasse a tempo, não teve cartão alimentação para todas as famílias a tempo, não teve material escolar chegando na casa das famílias para eles fazerem atividades. Então, as políticas públicas, infelizmente, elas dificultaram e apagaram o nosso trabalho de uma forma brutal e quase irreversível. A professora Laura reforça sua preocupação com o aprofundamento da desigualdade social e o medo de perder ainda mais pessoas com a retomada das aulas presenciais. Eu penso que a pandemia e a falta de responsabilidade das políticas públicas aumentam ainda mais a desigualdade social dessa grande parcela da sociedade que já enfrenta tantas privações. E certamente a retomada das aulas presenciais só fará com que nós tenhamos ainda mais perdas do que já temos tido. Pois é, foram muitas as dificuldades que os professores enfrentaram em 2020. E em 2021 o desafio está ainda maior, já que a Prefeitura de São Paulo autorizou a retomada das escolas em toda a cidade, mesmo antes dos profissionais da educação serem vacinados. Os momentos que as crianças não vivenciaram na escola não se recupera. Quando a gente volta para a escola, para a educação, para as salas de aula, é preciso reconhecer essas crianças novamente já construídas por algum alicerce. Não dá para apagar o tempo que a pandemia esteve, que ela viveu na pandemia, né? Infelizmente, uma volta hoje com novas cepas, com toda essa desorganização da estrutura do funcionamento da Prefeitura de São Paulo, né, com essa insegurança dos educadores, com o medo de voltar e adoecer ou de levar a doença para casa, com um número limitado de crianças dentro da escola e principalmente com 160 páginas de protocolo de coisas que as crianças não podem fazer, não é uma volta adequada. Nessas condições, não vamos construir novos conhecimentos, vamos trazer apenas traumas, novos traumas para essas crianças. O trauma de não poder brincar no parque, o trauma de não poder abraçar o seu colega, o trauma de chegar numa escola que você nunca esteve e não poder dar a mão para o seu professor. O trauma de toda vez que você tocar em algo tem que passar álcool em gel. O trauma de não usar máscara em lugar nenhum, mas lá dentro da escola ele ser obrigado a usar a máscara. E é com essa reflexão da professora Núbia que eu encerro por hoje.
No próximo episódio, a gente continua falando sobre os motivos da greve dos servidores públicos da educação da rede pública municipal. Se você quiser receber esse conteúdo por WhatsApp, manda um oi para mim no número 11 9 8336 0334. Beijo grande, se puder fique em casa e tenha fé que isso vai passar. O Manda Notícias tem a produção e locução de Gisele Alexandre e a edição de áudio é de Miller Silva. Esse conteúdo faz parte do Quebrada Comunica, projeto de fortalecimento do campo da comunicação periférica da cidade de São Paulo, idealizado pela Rede de Jornalistas das Periferias, em parceria com o Instituto de Referência Negra Peregum, Uniafro Brasil e o Fórum de Comunicação e Territórios.